Continuando o tema das aulas anteriores, essencialmente da última aula, em que a gente fez uma crítica contundente contra as decisões do Supremo e que a gente não pode fazer de graça. O Supremo é uma entidade que a gente respeita e, essencialmente, como advogado, é alguma coisa suprema mesmo para nós, porque ali é o limite das decisões. Mas eu gostaria de trazer aqui o que diz Bernard Lonergan, que é de uns cientistas atuais mais consagrados no mundo da hermenêutica, requisitado por universidades de todos os continentes para falar sobre essa questão. E ele nos diz o seguinte: por conseguinte, o pensamento científico necessita não só de sistemas explicativos. Ele vai além daquela situação em que se diz simplesmente que o paradigma tem que ser composto por um sistema. Ele diz não só de sistemas explicativos, mas também de descrições que determinem os dados que as explicações devem satisfazer. Não, mas o que tem que ver isso com o direito tributário? Eu só lembro o seguinte: o Geraldo Ataliba foi um dos construtores do direito tributário brasileiro como ciência. Mas ele dizia que o termo renda é absolutamente relativo. E uma das últimas coisas que eu vi o grande mestre dizer num congresso, antes da sua morte prematura, e que foi sentida pela ciência jurídica, foi a de que todo aquele que fala de contabilidade, quando fala de imposto de renda, deixa de ser cientista para ser contador. E ele se referia essencialmente ao Fábio Fanucchi, que dizia que o conceito de renda, a base de cálculo do imposto de renda, é complexivo. Então, como é que nós vamos explicar a noção da coisa se a gente está proibido de examinar exatamente esses princípios articulados fenomenologicamente da coisa? Então, o pensamento científico necessita da noção da coisa, que tem como propriedades suas, quer conjugados experienciais, quer explicativos. Tá, mas isso é assim no mundo inteiro? Vamos ler Einkommensrecht, de Joachim Lange, alemão. A obra sobre imposto de renda, juridicamente qualificado e visto como um dos grandes autores, um dos grandes juristas europeus, ele explica a contabilidade pormenorizadamente, afirmando que não há possibilidade de se conhecer imposto de renda da pessoa jurídica sem conhecer profundamente a contabilidade. Tá, mas aí o direito deixa de ser puro. Nós estamos contrariando esse princípio de pureza desde a nossa primeira aula, dizendo que a ciência não é pura. A ciência é transdisciplinar. E sem a transdisciplinaridade nós não fizemos ciência jurídica. Nós vamos fazer direito tributário. Mas eu não posso examinar a questão relativa ao direito administrativo, ao direito comercial, ao direito civil, ao direito penal. Não posso examinar, porque isso não está dentro do quadrado lógico do meu corte metodológico posto em ciência. Então está na hora da gente simplesmente dizer o seguinte: esquece a pureza. Isso é uma ideia falsa. E isso foi utilizado como, vamos dizer, forma específica de fundação do direito tributário, como foi em outras ciências. Não existe essa situação de pureza. Vamos continuar no que diz Lonergan. Repetindo, o pensamento científico necessita de noção da coisa, que tem como propriedades suas, quer conjugados especiais, quer explicativos, que permanece idêntica, quer seja descrita, quer seja explicada,
Quer dizer, não adianta eu descrever uma coisa e explicar outra. Que em virtude da sua identidade exigir uma explicação coerente e um conjunto de explicações que sejam verificáveis nos dados facilmente comprováveis da coisa enquanto descrita. Então, eu tenho que descrever um pressuposto constitucional de incidência de uma forma absolutamente clara, coerente, e tenho que pôr às claras a sua verificação. É isso que se exige hoje na composição de um paradigma. Não é eu que estou dizendo, é Lonergan que diz isso. Ou nós aceitamos a evolução científica no mundo, ou nós encerramos a nossa ciência jurídica como coisa vã e vamos andando como ela vem vindo, dentro de uma crise, amontoada em outra crise. Cada vez mais processos para serem julgados, e que são julgados de uma forma diferente porque não existe esta explicação, esta coerência, essa necessidade de simplesmente dizer como é que a coisa é, como ela funciona e como ela tem que ser examinada. Isso tem que ser feito na universidade, essas exigências têm que ser feitas a partir dos bancos universitários para fazer com que o Supremo se dê conta, o Supremo e o Superior Tribunal e todos os tribunais se deem conta de que a crise está afundando o país. Como é que nós vamos trabalhar coerentemente uma economia se nós não temos segurança do quanto vamos pagar de imposto? Não, agora vem o IVA, reforma tributária. Tudo bem. Se nós continuarmos aplicando e interpretando o IVA como vemos interpretando agora, não vai ter solução. Porque nós vamos repartir o IVA em partículas menores, vamos subir simplesmente factoides e não vamos ter uma estrutura. E qual é a estrutura do IVA? Voltamos ao rio dos pré-socráticos. O IVA vai ser uma operação que começa no início da circulação de cada produto que vai ser utilizado na composição de um bem final, para chegar no final que todo o imposto que incidiu sobre qualquer produto, dentro desse processo originário do produto que tem sua origem no exterior, em tudo que é situação de lugares, e que converge para um final de uma base de cálculo que vai ser utilizada pelo preço que for pago pelo contribuinte. Mas se eu começar a segmentar aqui, segmentar lá e não utilizar todo o processo pela sua circulação econômica por um grande número de núcleos econômicos, nós não vamos ter IVA. Nós vamos ter impostos simplesmente mesclados no curso dessas situações que não serão considerados no final como pagos. Porque o IVA é uma situação, não se tributa um valor duas vezes. Mas sem considerar esse processo formador, originário de toda a circulação econômica, nós não vamos ter um imposto com aquelas características. Por isso, essa ideia que está aqui, tem que haver uma situação explicativa, propriedades conjugadas experienciais, que devem ser explicadas no momento em que se reconhece a incidência tributária. É um conjunto de explicações verificáveis. Não me venham com apriorismo, porque no apriorismo eu exijo que acredite em mim. Ah, não, o ministro falou e eu tenho que acreditar nele. Aqui, segundo um dos grandes mestres da interpretação, ele tem que explicar por que ele adotou aquele paradigma. E eu digo, não é o magistrado, é o tribunal que tem que explicar. Não há possibilidade de se afastar a interpretação deste contexto, desde que se queira fazer uma interpretação cientificamente justificada.
É esta a questão. Aí nós voltamos a Kant. Sujeito transcendental, que diz o que é a realidade, e que foi aceita tanto por Kelsen como pelo Círculo de Viena. Direito positivo. E aí nós temos, em Reale, a explicação do que quer dizer transcendente. Então, sujeito transcendente vai ser, então, a qualificação desse sujeito transcendente. Diz Reale, transcendente põe-se lógica e ontologicamente além da experiência. O transcendental é algo cuja anterioridade lógica em relação à experiência só se revela no processo ou por ocasião da experiência mesmo. É só na experiência que o espírito se dá conta de ser portador de formas e categorias condicionantes da realidade conhecida. O que nos diz Reale aqui? O que falta nesse apriorismo kantiano? Falta exatamente esta composição e essa demonstração do que aquilo que é simplesmente concebido pelo tribunal, transcendentalmente, por via da experiência. Então, o que nós podemos exigir dos tribunais, a partir dessa citação, é de que, por amor de Deus, me explique experimentalmente como é que tu chegou a essa conclusão. E os ministros estão pensando que eles não precisam fazer isso. Nós vamos ver isso daqui um pouco. Quem diz o que é o direito somos nós. Isso está afirmado com todas as letras. E nós vamos ter o trabalho de ler uma decisão nesse sentido. Mas é importante que se diga desde logo que aquela situação de se pensar que cada magistrado pensa como quer está contestada por a grande maioria dos pensadores do mundo. Nós já estamos citando 5 ou 6 aqui, dos maiores pensadores do mundo que não admitem essa forma de pensar. Tudo bem, se eles estão errados, será que esse erro não é a causa da falência da interpretação constitucional tributária? A mim me parece que sim. Vamos ver aqui ainda o que nos fala Reale. De toda maneira, na crise dos fundamentos e diante do desafio da complexidade do real, todo conhecimento hoje necessita refletir sobre si mesmo, reconhecer-se, situar-se, problematizar-se, a necessidade legítima de todo cognoscente. Doravante, seja quem for o ente, for e onde estiver, deveria ser: não há conhecimento sem o conhecimento da forma de conhecer. Pergunte para o professor onde estão os fundamentos daquilo que ele está compondo e dizendo para os alunos em sala de aula. Faça essa pergunta. A grande maioria não sabe. Pergunta-se ao magistrado qual é a fundamentação científica da tua decisão judicial. Eu arrisco a dizer que a grande maioria não sabe. Porque está julgando kantianamente. Ele pode eventualmente dizer, não, que a ciência jurídica kantiana me permite afirmar o pressuposto de incidência a partir do conceito cerrado. E aí se pergunta, o conceito cerrado o que é? Ah, não, é aquilo que todo mundo acha que é. Ah, não, mas então me demonstre isso experimentalmente. Desça na profundidade. Tu está olhando o iceberg, o que está embaixo. Ah, não, mas isso eu não preciso afirmar porque eu preciso fazer uma decisão alegando 2 ou 3 elementos da decisão e fundamentar assim. Sim, mas e se eu tenho 10 elementos da decisão e tu simplesmente, ou Vossa Excelência, simplesmente adotar 3 e as outras como ficam? Essa é uma pergunta que deve ser feita ao magistrado. E não só ao magistrado, ao Poder Judiciário.